Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre, aqui pela TV Vale, dando sequência à série de programas inéditos nesse ano de 2024. Quem veio conversar com a gente é o reitor da UFV-JM, professor Heron, de volta aqui ao Painel Livre, ele que esteve aqui na época da campanha. Agora vem conversar um pouquinho, após assumir a reitoria, vencer as eleições e assumir a reitoria. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa já disponível na plataforma do YouTube. Professor Heron, que prazer recebê-lo, né? Primeiro, parabéns, né, pela eleição, né? E seja bem-vindo de volta. Marconi, muito obrigado. Queria cumprimentar toda a população, todos os espectadores da TV Vale. Dizer para vocês que é uma honra voltar aqui para falar um pouco da nossa instituição e ser acolhido com tanta gentileza. Professor, é estranho chamar de magnífico, né? Que é o termo correto, né? Mas, professor, para começar, eu gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória, né? Da sua trajetória acadêmica, até se tornar reitor. Conta um pouquinho dessa sua carreira. Sim, mas eu tenho que dizer que professor é o termo que mais me encanta. Esse é o meu preferido, é o que eu gosto mesmo. Eu sou psicólogo de formação, eu sou capixaba, não sou mineiro nato, vim para Minas Gerais tem mais de 20 anos. Já trabalhei como, eu posso dizer, missionário na Bahia, eu ia ser jesuíta uma época, eu tive uma relação com a igreja assim, muito forte. Fui fazer a universidade de psicologia, eu morei na Bahia um ano para tentar ser padre, eu vou dizer assim. Depois eu fui para São João del Rei, onde eu fiz a minha graduação, fiz o meu mestrado, lá eu casei, hoje eu tenho 2 filhas, uma com 4 meses agora. Estou aqui em Diamantina, está fazendo 11 anos agora, exatamente 11 anos. Vai inteirar agora no mês de março, e tem uma trajetória dentro da universidade de uma participação muito ativa em todos os nossos conselhos internos, na gestão, fui diretor de unidade acadêmica, até candidatar à reitoria com um projeto muito robusto de instituição em defesa da educação pública. Quando você assumiu, se candidatou, o Brasil estava vivendo um período muito complicado, muito divisão, a universidade não foi diferente, né? Sim. Como é que está a universidade hoje? Isso está pacificado? Eu diria que a pacificação ela aconteceu, porque, e sobretudo por uma questão, eu posso dizer que a nossa universidade ela não tinha rumo, ela estava à deriva, sem um projeto sólido de desenvolvimento, e a primeira coisa que a gente fez foi aprovar um documento que garantisse um norte, pelo menos para os próximos 5 anos daquilo que a gente deveria fazer. O que pacifica um lugar, dá horizonte de segurança às pessoas, é o rumo que a gestão, de maneira compartilhada, ela vai dar para aquela instituição. E nós já temos o nosso muito claro hoje, então poderia dizer que o clima está muito melhor. E eu prometi isso, porque isso é um perfil também. Todo o nosso grupo de gestão, tanto eu como a vice-reitora, eu até acho que seria muito bom ela vir aqui um dia, uma pessoa adorável, a Flaviana, o Marconi. Nós temos um perfil de acolher, de escutar as pessoas, entregar profissionalmente aquilo que a instituição precisa. Isso a gente tem feito, isso em si dá um horizonte, um conforto, a gente pode dizer que pacifica. A relação com os seus adversários eleitorais na época da campanha, como é que ficou essa relação? Eu posso dizer que com a maior parte deles muito boa. Tem exceções, tá? Mas isso é comum, manter esse clima de alguma, como é que eu diria, de um contraditório, ele é saudável. E isso é uma coisa assim, eles sabem que eu nunca, por exemplo, teria coragem de atentar contra a democracia, igual a gente viu. Eu, por exemplo, eu posso dizer na condição de um reitor legitimamente eleito. Isso muda absolutamente tudo. E eu vou sempre dar o conforto, não diria conforto, eu tenho que dizer direito dos meus adversários pensarem diferente de mim. Eu tenho que garantir que isso aconteça. E a oposição, a oposição tem um papel importante, né? Claro. Ela tem a sua responsabilidade como oposição. Né? Porque a gente pode errar, a gente está sujeito ao erro ou até de uma determinada insuficiência, isso pode acontecer. E eu tenho um perfil de escuta muito ativo e todos eles sabem que vão ser muito bem acolhidos quando tiverem boas ideias e
chegarem na mesa para o diálogo. Nossa instituição voltou para isso, para o diálogo. A vida construída, né, como professor e de repente vira um gestor de um gigante a ser administrado. Como é que está a questão da administração? Você encontrou aquilo que esperava? Ou cada gaveta que você abre tem uma serpente aqui dentro? Olha, é um pouco diferente daquilo que eu esperava. Eu esperava um pouco mais de facilidade em alguns aspectos. Aí depende muito em qual dimensão. O planejamento, por exemplo, é um aspecto que a gente tem trabalhado mais fortemente e que vai evitar que a gente encontre surpresas no futuro. Porque hoje estou trabalhando para quê? Para a nossa instituição ser sustentável. Quando o próximo reitor entrar, ele não ter tanta dificuldade, igual todo reitor que entra na nossa universidade, se ele tiver muita dificuldade com uma transição, isso quer dizer que a nossa instituição não está saudável. Mas eu posso dizer de maneira bem simples. Eu encontrei uma instituição à deriva, precisando de uma motivação muito grande para ela continuar, e nossa equipe de gestão tem dado essa motivação, a despeito dos desafios que encontra cotidianos. Igual, por exemplo, nosso maior desafio hoje é aumentar a matrícula. A melhor coisa que a nossa universidade pode fazer para a Diamantina, região, em cada cidade onde a gente tem campus, Anaúba, Teófilo Otoni e Unai, é dar uma formação de qualidade para os filhos daquela região. E hoje, a ordem expressa, o desejo do nosso Conselho Superior, nossa instituição está toda determinada, focada em aumentar essas matrículas. Esse é um primeiro grande passo. Bom, falando em planejamento, né, quais as principais metas, objetivos? Quer dizer, aumentar a matrícula. Mas como isso será feito? Tem algum projeto específico aí para os próximos anos? Eu vou dar o exemplo desse ano específico. A gente está com o SISU em andamento, que é a seleção unificada. Aberto até amanhã, inclusive, para toda a juventude da nossa região poder se inscrever e fazer um curso de graduação. Nossa equipe de comunicação nunca fez uma comunicação tão robusta igual está sendo feita agora. E isso está dentro de uma estratégia planejada. Nós estamos trabalhando com carro de som, rádio, outdoor, impulsionamento de rede social, programa de entrevista em rádio. E a gente está fazendo isso de maneira massiva. Por exemplo, Montes Claros, Capelinha, Curvelo, são todas regiões que nós temos muitos estudantes que a gente nunca teve uma campanha para mostrar que a nossa universidade existe, que ela está aqui. Que eu disse para a nossa equipe o seguinte: se a gente chegar ali na Palha e um morador, um local dali, ele não souber da existência da universidade, isso é culpa nossa. Então a gente tem planejado uma campanha de comunicação muito mais robusta. O meio acadêmico, né, sempre foi muito criticado, as universidades, por se fechar dentro dos seus muros, né? E aqui nós temos o conhecimento, o senso comum fica do lado de fora, né? Como é que você, né, a sua gestão, sua equipe pretende lidar com o engajamento da comunidade, né? Nisso que você falou, é preciso que as pessoas... Como é que isso será feito? Essas pontes... A questão não é como será feito, né? Isso será feito, né? Nós já começamos a fazer, inclusive. Eu vou dar um exemplo do que a gente pretende para ver como que a nossa gestão ela vai atuar. Nós temos aproximadamente, só na cidade de Diamantina, quase 600 professores aí que são doutores, formados nas melhores instituições do país. Vamos dizer assim, que o maior diamante de Diamantina talvez esteja na nossa Universidade Federal. Ele é um grande diamante para a nossa cidade, para a nossa região. Mas fazer esse desenvolvimento, aquilo que os nossos pesquisadores fazem de melhor, chegar à população, é algo que pode ser melhor explorado. E a gente quer fazer o quê? Um dia só de abrir as portas da universidade, tanto para a população entrar, quanto para a gente ir em todas as localidades do entorno. Para dar curso de extensão, para dar palestra, para fazer oficina, para divulgar arte, para fazer evento acadêmico vinculado com a comunidade. Isso a gente deve fazer no mês de maio, uma primeira grande tentativa, que a gente vai fazer de abrir a porta da universidade, com o intuito de contribuir para a população conhecer primeiro a universidade que ela tem aqui, e o tanto que ela é valiosa, e no segundo momento a gente oferecer para a população coisas práticas para o dia a dia dela. Sobre a evasão, né? Qual que é a realidade dessa evasão dos estudantes e como evitar isso?
Olha, aqui em Diamantina, quando a gente fala de evasão, depende sempre do curso. Medicina, 0. Odontologia, 0, muito próximo de 0. São cursos que têm uma certa procura social muito grande. Mas quando a gente vai para um curso, pense nas engenharias, hoje elas estão com evasão, não tinha. Curso que forma professores, licenciatura em História, Geografia. A gente tem alguns cursos que 30 vagas ofertadas, você preenche só 15, por exemplo. Isso tem acontecido, Marconi. Mas só que isso não é um fenômeno daqui, isso é um fenômeno nacional e visto também em outros países. Então a gente percebeu que a evasão ela se intensificou. Uma baixa entrada e uma permanência durante o curso de graduação insuficiente. O que a gente pretende hoje, além de uma campanha de marketing? Mostrar o valor da universidade, dizer que o jovem ele pode voltar a ter esperança no futuro, porque ela se dá por uma característica também geracional. Por que, por exemplo, a minha geração tinha um sonho de ir para a universidade? Porque hoje a pessoa quer ficar em casa. A universidade ela foi muito machucada, até por pessoas da universidade. Imagina se isso não produz efeito. Você falar que ali não produz nada, que é um lugar fechado, que é ineficiente. Isso foi feito em larga escala, até por autoridade da República, e sendo que toda nação que se desenvolveu bem, ela dependeu diretamente de uma universidade forte. Então essa característica a gente quer entrar muito incisivamente, de tornar da esperança para a juventude, e dizer que um jovem hoje, de 17, 18 anos, vamos supor que ele consiga um emprego no supermercado, que ele tenha a vida dele como trabalhador, digna, necessária. Eu tenho que dizer para ele que ele também tem uma outra alternativa, que é estudar. Ele pode ir lá, nós temos a vaga, o que ele vai aprender lá, se ele for para lá? Ele vai aprender a ler um texto igual nunca leu na vida, a mudar a concepção, a cabeça dele, enxergar coisas que ele nunca enxergou, e, no efeito muito prático, quem tem um diploma, normalmente tem a renda muito maior. Ele melhora a vida dele com o tempo, e a vida de quem está no entorno dele. Então, é um problema, assim, muito complexo, mas a gente quer medidas muito específicas para poder mitigar. Os cursos da área de TI têm também uma evasão grande? Não, a área de TI não. Hoje ela tem uma procura melhor. O que me chama a atenção dentro dos argumentos que você trouxe aqui para a gente, né, de evasão, me veio a questão de mercado. Né? Muitas vezes as pessoas não querem mais ser professor, apesar de que engenharia está tendo, engenharia é uma área promissora também, né? Não sei, aí eu estou especulando, né? Sim, não, mas a área de docência é uma coisa curiosa. Hoje, aí eu vou falar da minha carreira profissional. Uhum. Eu já fui psicólogo clínico mesmo, trabalhei em escola, eu já fiz muita orientação profissional na vida. E de cada 100 orientações que eu fazia, acontecia às vezes de uma pessoa querer ser professor. Já é uma profissão pouco procurada. Pouco procurada por quê? Porque é uma profissão pesada. Depende a série que você vai dar aula. Imagina uma aluna nossa da pedagogia que vai passar 30 anos da vida dela cuidando de crianças, lecionando para crianças de 5 anos. Isso não é uma coisa banal, mas só que a representação no entorno, às vezes, entende que isso é uma coisa simples de ser feita. E é o momento que a criança precisa de mais atenção na vida dela. E do Estado, sobretudo. E por que poucas pessoas querem essa profissão? Porque a gente tem uma valorização pequena, tanto salarial, quanto o prestígio social ele pode ser baixo também. E por que, assim, tantos pais querem que os filhos façam medicina? Porque você tem prestígio, porque você tem salário. Agora, as duas coisas são importantes. E muito importantes. Olha, estamos conversando com o reitor da UFVJM, professor Heron, a gente falando sobre a universidade. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já.